E a trágica situação no Rio Grande do Sul repercute também na imprensa internacional. Os principais jornais e sites de notícias do mundo acompanham as enchentes no Rio Grande do Sul. O americano The Washington Post apresenta em imagens as cheias históricas e o trabalho de resgate dos moradores que ficaram totalmente ilhados. O jornal destaca os milhares de desabrigados e o número de mortes, que ainda pode subir expressivamente. Em uma análise, o The Guardian destaca que o Brasil é cada vez mais afetado por desastres climáticos provocados pelas mudanças climáticas, mas que as tempestades da semana passada foram particularmente devastadoras. Especialistas também atribuem a tragédia ao fenômeno El Niño. O jornal britânico ainda afirma que o Uruguai, país próximo ao Rio Grande do Sul, se prepara para chuvas igualmente fortes esta semana. A rede pública de televisão da França mostra o trabalho de voluntários no resgate e apoio aos moradores que perderam tudo. O France Info destaca que comunidades inteiras estão isoladas, com estradas bloqueadas por inundações ou deslizamentos de terra e comunicações interrompidas. A rede britânica BBC alerta que a situação no Rio Grande do Sul deve ser cada vez mais frequente, já que o Oceano Atlântico está mais quente que o normal, provocando fenômenos climáticos extremos em várias partes do mundo. A emissora alemã Deutsche Welle destaca a visita de Lula à região. A rede aponta que o presidente prometeu financiamento para a reconstrução e um plano de ajuda para prevenir desastres ligados às mudanças climáticas. E quem chega para somar nessa cobertura é o Igor Lucena, que é economista e também doutor em Relações Internacionais. Igor, é sempre bom contar com a sua análise aqui ao Conexão. Seja bem-vindo sempre. Pois é, uma tragédia dessa que realmente chamou a atenção do mundo, hein? Exatamente, Kelly. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, é uma situação extremamente difícil. E, Kelly, o que nós estamos assistindo não só é uma tragédia humanitária que pode ser comparado, segundo os órgãos internacionais, ao que nós assistimos do furacão Katrina, que destruiu basicamente a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás. E aí o grande problema é que isso coloca sob a lupa o fato de que o Brasil não tem uma capacidade de se prevenir de grandes eventos climáticos que vão ficar cada vez mais intensos por causa do aquecimento global e de todas as mudanças que nós estamos assistindo no meio ambiente. E o grande problema é que nós vamos ter uma reconstrução difícil, né? A gente está vendo aeroportos parados, as pessoas tentando sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Isso vai causar uma onda migratória temporária, obviamente vai impactar em colheitas, na produção de carnes, vai ter uma disrupção de uma parte da cadeia produtiva brasileira. E o pior que disso tudo, os custos para a reconstrução ainda não são calculáveis. A gente vai ver também um aumento do número de vítimas e, de fato, quando a gente pega os maiores jornais internacionais, é uma situação realmente lamentável. O que nós temos que fazer a partir de agora, entender é que eventos como esse vão continuar a acontecer, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E nós temos que criar departamentos específicos, mas também, Kelly, agora, de orçamentos para que esse tipo de situação seja mitigada no futuro. Caso contrário, isso vai ter um impacto não só na vida das pessoas do Rio Grande do Sul, mas em toda a cadeia econômica brasileira. E eu volto a repetir aqui também, reavaliar as flexibilizações de leis ambientais. Isso é importante, né? Fazer uma análise realmente e vamos aí retomar para o rumo certo. Agora, vamos falar também de uma notícia internacional, Igor, que eu acho muito importante e é destaque. O exército de Israel tomou o controle do lado palestino da passagem de Rafah, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. As forças armadas do país não disseram quanto tempo as tropas vão permanecer por lá. Israel deve fazer uma operação militar na região em busca dos terroristas do Hamas, no sul da faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU alertou que uma invasão terrestre em Rafah seria intolerável pelas consequências humanitárias devastadoras. Igor, o fato é que a tensão aumentou demais, né?
Exatamente, Kelly. E essa tensão aumenta por dois motivos específicos. O primeiro é o fato de que o Hamas não aceitou o acordo colocado na mesa por Israel, que envolveria, entre outros temas, a libertação imediata de todos os sequestrados, em troca de libertação de prisioneiros palestinos e um fim das atividades militares. Na verdade, o Hamas quis entrar com uma proposta baseada do Catar e também do Egito, onde eles libertariam apenas parte das pessoas que foram sequestradas e solicitariam o fim total, um cessar-fogo sem uma volta das hostilidades, o que para Israel foi considerado inaceitável. E do ponto de vista norte-americano, essa proposta que está sendo colocada pelo Hamas realmente não tem sentido, porque faria com que o Hamas ganhasse apenas mais tempo. Então, do ponto de vista de Israel, a entrada agora em Rafah significa colocar pressão em cima do Hamas para que eles aceitem a proposta inicial que foi colocada na mesa com o apoio dos americanos. Lembrando também, do ponto de vista humanitário, que Rafah é uma cidade que teria aproximadamente 400 mil pessoas, está com mais de 1 milhão. Então, de fato, o combate seria muito complexo, porque você tem aproximadamente 3 batalhões, Kelly, do Hamas dentro daquela região, e eles não se organizam como combatentes normais, eles lutam no meio das pessoas, no meio de inocentes. Então, o que acontece nas próximas horas é uma tentativa também de Israel de forçar o Hamas a libertar todos os reféns de uma maneira mais rápida e que não dê espaço para o Hamas se reorganizar dentro da faixa de Gaza. Igor, já que você citou o ponto de vista americano, acho que vale a gente trazer aqui também que nos Estados Unidos mais manifestantes que protestam a favor da Palestina, inclusive na guerra em Gaza, eles foram presos pela polícia. Na cidade de Nova York, manifestantes tentaram protestar em frente ao Museu Metropolitano de Arte, onde acontecia um tradicional evento beneficente repleto de celebridades. Houve confronto e muitos chegaram a resistir às prisões. Não há informações sobre o número de presos. A onda de protestos continua em várias regiões do país. Na cidade de Cambridge, estudantes causaram tumulto no campus do tradicional Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Ou seja, os protestos continuam e isso, claro, pode influenciar demais, inclusive nas eleições americanas. Pode, Kelly, e eu vejo com muito ceticismo esses protestos que cada dia que passam eles se tornam mais violentos, eles ocupam espaços públicos e privados e eles estão, em muitos casos, defendendo até mesmo o Hamas. Parte desses protestos realmente tem uma conotação muito mais política, muitos deles não estão com uma visão de 2 estados, uma visão pacifista, mas alguns têm conotação claramente antissemita e as universidades começam a não mais tolerar esse tipo de atitude, chamando as autoridades para retirar essas pessoas dentro dos seus próprios campos. O campus de uma universidade, seja lá no Brasil ou nos Estados Unidos, é um campo plural de debate, mas baseado em princípios de democracia e de direitos humanos, não um local de proselitismo político que envolvam grupos radicais. E é isso que a gente vai continuar a assistir nos próximos dias. Bom, e vamos seguir acompanhando e analisando também. Igor, foi muito bom te ouvir. Obrigada mesmo. Sempre é bom contar com você aqui no Conexão. Boa tarde, até a próxima. Tarde, até a próxima, Kelly. Até.